Executivo, né? Secretaria de Segurança Pública, aos olhos da Secretaria de Segurança Pública, aos olhos do Ministério Público, aos olhos do Poder Judiciário local e, pasmem, muitas vezes aos olhos da Defensoria, não é? O adolescente que foi pego na praça lá fumando um baseado tem que estar privado de liberdade. Só volta um pouquinho aqui. Né? Falando disso, nós temos aqui homicídio doloso, homicídio qualificado, latrocínio, que são os atos infracionais, né, de extrema gravidade. Essa é a população que o ECA prevê deveria estar privado de liberdade. Né? Nós temos aqui 1,57% de furto. Furto jamais poderia estar sofrendo aí a privação de liberdade. Pode passar. Bom, é aqui a mesma relação, né, de furto. Para vocês terem uma ideia, o número que eu falei agora há pouco, né, de 64, aqui é a região do interior, tá? Aqui é interior, capital, Grande São Paulo e litoral. Né? Só para vocês terem aqui, né, nessa região do interior, nós temos 64% de tráfico de droga e 36% de roubo. Acabou? Vamos ver o outro. Não, acho que... O tempo está esgotado. Bom, os outros dados, eles são dados também que alguns complementam os dados que já estão sendo colocados aqui, não é? Então, eu acho que vale a pena a gente usar o tempo aí para uma discussão, não é? Eu entendo que ainda continua, né, que a gente vai ter oportunidade de outras falas neste momento aqui, né, neste dia aqui. Então, vou parando por aqui, não é? Agradeço aí a atenção de todos e aguardo aí a gente poder trocar aí na conversa, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Muito obrigado. Convidamos agora a assistente social Camila Mello. Ela milita na área da infância e juventude, na área antiprisional. É assistente social da Associação Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos. Bom, boa tarde. Fiquei um pouco angustiada, que nunca chegava a minha hora, né? Eu cheguei com vergonha, aí passou a vergonha, agora fiquei com vergonha de novo. Mas vamos lá, eu sou a Camila, eu faço parte da Amparar e também já contribuí com diversos grupos de debate e militância na área da infância e antiprisional, né? E no debate abolicionista penal, na discussão sobre o sistema carcerário. E a minha fala, na verdade, tentei rascunhar uma série de coisas para provocar a discussão, vou respeitar o tempo, também porque aqui tem muita gente que eu acabei encontrando que tem possibilidades de enriquecer muito mais do que eu, né? O acúmulo que eu vim construindo a partir da militância, a partir de estudos, também se deu a partir da relação com militantes históricos e com militantes jovens, né? E aí eu queria, inclusive, citar o nome desses militantes que estão aqui presentes, porque é importante a gente também escutar essas pessoas durante o debate, né? Então, o Givanildo, um militante histórico, o pessoal do coletivo Rezer, né, que construiu parte da história da Rede 2 de Outubro comigo, meus colegas de trabalho, os meninos que convivem com a gente no cotidiano ali, no contexto da região da Zona Norte, a Adriana Eico, que não está presente, mas que, dentro aí dos psicólogos, é uma estudiosa fundamental para o debate sobre a questão carcerária, né? Então, acho que todas essas pessoas, essas figuras, são fundamentais foram fundamentais e são fundamentais para a constituição do que eu vou falar aqui e do que também depois eu acho que era importante essas pessoas que estão presentes trocar com a gente, tá?
acho que, para começar, a minha fala, então, vai ser uma fala a partir da perspectiva da militância política, né? Da luta contra as prisões e da luta contra a FEBEM, contra a Fundação Casa. Por isso, no início, achei bastante importante e bonito quando a gente fala sobre a questão das latas, né? E da dimensão do afeto a partir desse trabalho. Eu acho que a referência a partir do afeto é bastante significativo. Mas, nessa semana mesmo, a gente aprendeu, em discussões, né, no ambiente de trabalho, que a referência apenas a partir do afeto não é o central, não é o que a gente, de fato, precisa, né? Não é a única coisa. A gente precisa da referência a partir do afeto, mas a gente precisa também de uma referência intelectual e uma referência de luta, né? Então, a minha fala enquanto militante considera o trabalho das latas, considera a referência do afeto, mas, para a luta, a gente vai precisar pegar essas latas e jogar no nosso inimigo, né? E eu acho que é aí que a gente tem que caminhar. A gente vai ter que construir o afeto e construir a perspectiva de luta junto entre nós, trabalhadores, e junto com os adolescentes, pegando esse monte de lata e tacando em quem a gente tem que tacar, certo? E aí, a partir disso, então, que eu vou falar, né? E falo da minha vivência, interligando com outros vários aspectos. Começando, vou falar a partir de um diálogo que eu tive com um jovem em Diadema, já faz um tempo, quando eu era técnica de medida socioeducativa. A gente discutia muito sobre diversos assuntos do cotidiano, e um dos dias a gente foi discutir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, nessa conversa sobre o Estatuto da Criança, ele fez a seguinte pergunta: senhora, né, porque é o senhora, mas me explica uma coisa. Se esse negócio que você está falando é para proteger, então por que ele prende? Eu acho que é aí que está a grande contradição do ECA, né? Um instrumento que vem para proteger, mas que, diante de todos os conflitos existentes no momento em que o ECA vinha sendo formulado, as forças políticas que estavam envolvidas, no fim das contas, a gente perdeu. A gente perdeu porque a gente colocou dentro de um instrumento de proteção um instrumento de punição, um instrumento de extrema violência contra a juventude, né? E eu acho que isso é fundamental a gente trazer para discutir e para a gente reavaliar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um instrumento que, quando insere as medidas socioeducativas, coloca a possibilidade da gente exterminar os filhos da classe trabalhadora. 5 minutos? Meu Deus. Então, tá bom. É isso? Então, vamos lá. E essa grande contradição, né, é algo que precisa ser revisto e que a gente precisa pensar para enfrentar e para ter ações e discursos mais radicalizados, compreendendo o que é o socioeducativo. O socioeducativo, gente, a gente já sabe, e a gente precisa falar sobre isso, nada mais é do que o sistema penal juvenil. O sistema penal juvenil que foi elaborado e construindo a partir da perspectiva do sistema penal dos adultos. Ou seja, o sistema penal juvenil ele serve para controlar a classe trabalhadora, para exterminar a classe trabalhadora, ele serve como um projeto eugenista de Estado, porque não é qualquer um que está dentro desse sistema, né? São os negros, são os indígenas, é a juventude pobre. Então, o sistema socioeducativo, que é o sistema penal juvenil e que é parecido, semelhante ao sistema penal dos adultos, ele nada mais é e nada mais carrega do que a mesma essência da Constituição e da formação dos presídios e das instituições de encarceramento ao longo da história. Ele serve para controlar e para exterminar a classe trabalhadora, né? Eu acho que isso é bastante importante a gente demarcar, porque mostra que a nossa luta ela é muito maior, que a gente precisa avançar nos discursos, principalmente num contexto de militarização, né?
Quanto maior a crise, já aprendemos lá com Mesaros que quanto maior a crise estrutural do capital, maior vai ser a força militarizada do Estado para conter essa crise. Ou seja, vivemos em tempos de encarceramento em massa, vivemos em tempos de políticas de prisão e políticas eugenistas, dando continuidade ao contexto da escravidão e até a atualidade, e que, nesse cenário de militarização, então, o nosso discurso e o nosso enfrentamento deve ser para além da defesa de prisões bonitas para adolescentes, até porque prisão bonita não existe. Então, a gente precisa centrar e localizar, de fato, esse debate para a gente não ficar pegando as migalhas que o próprio Estado traz para a gente e achar que isso são vitórias. A gente precisa localizar, de novo, o que significa o processo de encarceramento em massa. Só para a gente concluir, então, eu vou ler algumas coisinhas que eu escrevi e aí fica mais fácil e mais rápido. As prisões, então, compõem uma política que contribui para a manutenção da sociedade capitalista. Ou seja, se nos questionarmos se o sistema chamado socioeducativo tem sido eficiente, não tenhamos dúvidas, ele é um sistema ineficaz e eficaz. Ineficaz para os objetivos declarados, mas eficaz para os seus reais objetivos. E existe justamente para ser o que é: racista, machista, homofóbico e torturador. Nesse sentido, há que provocarmos reais problematizações diante o ECA e a resposta que este documento traz para situações de conflito em um contexto de endurecimento penal. E mais, devemos nos questionar em relação às múltiplas sistematizações sobre o sistema socioeducativo, como o SINASE, que aparentam ser instrumentos para a defesa de direitos, mas que nada mais são recursos que legitimam e que dão abertura para o fortalecimento do Estado penal, naturalizando, inclusive, a privatização das unidades para adolescentes. O caráter de controle e de repressão do Código de Menores não alterou com o ECA e nem com o SINASE, apenas se assemelhou ao Código Penal e se reconfigurando e oferecendo novas aparências para as continuidades necessárias ao capitalismo, que, em tempos de intensificação de sua crise estrutural, tem na militarização e no Estado penal uma saída para o fortalecimento. Nesse contexto, descentralizar unidades e acabar com os grandes complexos não fez com que as torturas acabassem. Pelo contrário, contribuiu para que se acobertasse as violências e para pulverizar as lutas dos movimentos sociais. Da mesma forma, as medidas em meio aberto, que em um projeto de eugenia pelo encarceramento, não são medidas que substituem a pena privativa de liberdade, mas acabam por ser mais uma possibilidade de criminalizar e de aumentar o tempo de controle judiciário contra o adolescente. Fica evidente que o sistema penal juvenil é ainda mais perverso que o sistema penal dos adultos, com menos garantias e benefícios e ainda com um judiciário que baseia sua decisão em aspectos moralistas, em que muitos técnicos contribuem para tal. Permitimos a judicialização da nossa juventude. A gente falhou e permitiu. A apuração do processo, os estabelecimentos prisionais, a humilhação no processo de revista vexatória e a própria militarização das unidades com a presença do choquinho nos remete ao que é a vivência nos grandes complexos prisionais. FEBEMs, Fundação Casa, CDPs e presídios são sinônimos de extermínio da juventude negra e indígena da classe trabalhadora. Por fim, retomando o questionamento do adolescente, que me perguntou, né? Como algo que surge para proteger reconhece a possibilidade do encarcerar? Como se protege alguém o privando de um dos mais brilhantes momentos da vida? Como que ainda podemos falar que este sistema socioeducativo, sabendo as histórias e inúmeras torturas... Como podemos falar que esse sistema é socioeducativo, sabendo das histórias e das inúmeras torturas existentes? Finalizo dizendo o seguinte: a gente precisa aprender e ir atrás das experiências dos abolicionistas europeus, com os panteras negras que já diziam sobre o fim do encarceramento, com os zapatistas no México que têm uma relação penal totalmente diferente dessa nossa contra a classe trabalhadora. Por isso, temos que ousar e não permanecer na lógica da defesa de direitos.
sendo que esses direitos estão legitimando o próprio encarceramento dos adolescentes. Temos que discutir a redução da maioridade penal de maneira mais crítica, nos posicionando que não queremos nossos jovens nem nos presídios e nem nos mini-presídios da Fundação Casa. Queremos nossos jovens livres, pois, em um contexto de diversas privações e violências, não é justo que eles ainda é quem devem se responsabilizar pelas negligências cometidas pelos adultos da sociedade. Vamos assumir a nossa derrota, as falhas e resgatar os clássicos revolucionários para indicar os caminhos da transformação. E aí eu finalizo com a Rosa Luxemburgo, que ela diz: o sistema penal existente, profundamente impregnado de um brutal espírito de classe e da barbárie do capitalismo, precisa ser extirpado de vez. Obrigada, Camila. Agora passo a palavra para minha colega Cleise Moreira e Silva, representante da ANSED, Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica e mestre em políticas públicas e formação humana da UERJ. E atualmente é membro das coordenações colegiadas do SEDECA Rio e da ANSED. Obrigada, Cleise, pela presença. Passo a palavra a ti. Boa tarde, gente. É assim, um enorme prazer, em primeiro lugar, por ser psicóloga, estar aqui no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e do CRES São Paulo. Os assistentes sociais são incansáveis parceiros nossos no dia a dia, né? E quem dera que o Conselho de Psicologia do Rio de Janeiro pudesse fazer um evento como esse, sobre esse tema, agregando tanta gente assim, né? Então, só isso, para mim, já é um grande prazer de estar aqui com vocês. Fica um pouco difícil agora falar depois de tanta gente, ainda mais depois desse discurso brilhante da companheira, né? Eu tinha preparado algumas coisas, mas eu acho que eu vou abandonar. E aí, assim, chamar a atenção pelo seguinte, acho que a gente falou isso de algumas formas, mas eu quero frisar aqui. A gente está num momento bastante marcante, né, de retrocesso e perda de direitos. Hoje é o dia de refletirmos acerca, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero dar uma notícia, muitos de vocês já devem saber e conheceram, a nossa querida amiga Angélica Goulart, que foi secretária nacional de proteção dos direitos da criança e do adolescente na Secretaria de Direitos Humanos, nos deixa hoje. Ela faleceu pela manhã, nesse dia do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ela já vinha lutando e já tinha se distanciado da secretaria um tempo justamente para tentar enfrentar um câncer. E ela nos deixa hoje. E aí a gente tem um contexto de retrocesso, de avanço, né, no caso, em relação à redução da idade penal, aprovada no Senado, tramitando na Câmara, aprovado na Câmara e tramitando no Senado o aumento do tempo de internação. Também tivemos, há pouco tempo, coisa de 2 semanas, uma portaria do Ministério da Justiça suspendendo todos os atos de órgãos colegiados no âmbito federal, impedindo gastos, reuniões e qualquer deliberação. Então, isso engessou o CONANDA e outros órgãos colegiados de proteção e direitos humanos. E hoje, ontem, a aprovação de uma medida contra, impedindo que os crimes militares possam ser julgados pela Justiça Comum nesse período das Olimpíadas. Então, é esse momento que a gente está, né? E aí é importante a gente estar falando disso. A gente tem aí um cenário em relação ao sistema socioeducativo dentro desse contexto. Ele é um cenário de tortura, né, e de superlotação em todas as unidades de internação,
do sistema socioeducativo como um todo, seja privativo de liberdade e no meio aberto um acúmulo de processos de execução e medidas em meio aberto que se acumulam cada vez mais em detrimento dos processos de internação, porque, pelo menos nisso, a justiça pensa que prefere julgar primeiro os que estão internados. Só que aí, os que estão cumprindo em meio aberto, a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, 28 mil processos de execução em meio aberto e jovens, adolescentes cumprindo medida de liberdade assistida de 19 até 23 anos. Essa é uma realidade também em outros estados do país. De chamar atenção que esses meninos eles morrem nas unidades de internação. A ANSED teve um projeto que levantou 73 mortes até 2012, 2013, e agora, no relatório da RENADE, que vai ser lançado em breve, a gente levantou mais 7 mortes. Agora, pasmem, as mortes no sistema em meio aberto ninguém fala, né? Porque os meninos estão cumprindo liberdade assistida, e isso significa que ele está no sistema socioeducativo de meio aberto. E eles morrem. Né? Então, a gente também não fala disso. As meninas, a questão de gênero, acho que é importante frisar. Por exemplo, no relatório que vai ser lançado aí da missão RENADE, as unidades de internação, a maioria dos estados que foram visitados, acontecem os mesmos tipos de medidas de internação, né? A provisória, a sanção e a definitiva na mesma unidade. E, no caso das meninas, ainda acontece também a semiliberdade em alguns estados. Tá? Bom, o que mais que eu tinha para... sim, em São Paulo, você estava trazendo o dado, né? A gente tem o dado de que são em torno de 22 mil adolescentes no sistema de privação de liberdade. 1/3 desses adolescentes se encontram no estado de São Paulo. Só um instante. Bem, o que a gente pode estar falando, né? Chamando a atenção aí, vou falar aqui do lugar da psicologia, né? A gente vem num trabalho aí de desasilamento, né? de luta contra os manicômios, e eu acho que a gente precisa avançar também na abertura das unidades de internação, um pouco nessa lógica que a colega traz. Encarceramento não resolve. A psicologia explica isso, é muito claro. A gente não consegue resgatar ninguém isolado numa comunidade específica com características semelhantes. Isso não existe. É por isso que a gente tem diversas deliberações, tanto na saúde mental quanto na própria educação, por exemplo, de colocar crianças e adolescentes com necessidades especiais com outros alunos, justamente para ajudar, né, a desenvolver melhor, enfim. E não vai ser isolando ninguém que a gente vai conseguir recuperar. Então, a ANSED comunga dessa ideia de não encarcerar. A gente também acredita que o Estado neoliberal ele provoca isso, sim. Essa população que está lá não é uma população à toa, é uma população que tem classe, tem cor, e tem idade, tem sexo. É uma população que ela é uma população sobrante, como diz Luiz Vacan. A gente produz essa população e ela não serve, né? E então a gente ou mata ou a gente isola para não precisar cuidar e gastar, entre aspas, mais recursos com isso. Ao mesmo tempo, acaba servindo de novo ao Estado na medida que se tenta reduzir a idade penal, privatizar as unidades e serve, então, de enriquecimento, né, ainda mais para aqueles que, de fato, são os maiores ladrões nesse país. Né? Os adolescentes não são, embora a maior parte dos casos sejam de roubo, na verdade, eles estão tentando retomar o que foi tirado deles, né? E as pessoas que mais roubam são quem traz a droga. A gente não tem uma política de fronteira nesse país e fica tratando de pegar menino que está traficando para internar. A gente não tem política de fronteira. A droga ela não é produzida aqui no Brasil. Ela não entra, não é o menino que está preso numa unidade que traz essa droga, não. Essa droga chega. Então, a gente tem que ter uma política de fronteira importante, grave, organizada, para evitar que essa droga chegue e não ficar encarcerando adolescentes. Então, acho que era um pouco isso
que eu tinha para falar. A gente está aqui para o debate, tinham outros dados. Dizer que é muito tocante, né, ouvir a vida do jovem, né, quando canta, quando faz a sua poesia, o afeto na lata. Eu acho que eles querem muito mais ouvir isso da gente. As soluções, elas são muito mais simples do que a gente fica apresentando. A gente burocratiza, a gente inventa sistemas e regras que eu acho que pouco ajudam, né, a eles, quando, na verdade, é uma coisa simples, que é uma conversa, uma escuta, é um ombro amigo, às vezes um prato de comida, enfim, uma outra forma de viver. Então, acho que a gente precisa estar atento a isso. Era o que eu tinha para estar colocando, e a gente está aí para o debate. Obrigada. Obrigada, Gleice. Convidamos agora a Maria Carolina Trevisan, jornalista. Ela é coordenadora de projetos da ANDI, Comunicação e Direitos, jornalista amiga da criança e repórter da rede Jornalistas Livres. Bem-vinda. Boa tarde. Que bom que chegou minha vez. Tá ficando nervosa já. Então, eu sou a Carolina, eu trabalho na ANDI já há mais ou menos 18 anos. Eu vou contar para vocês o que a ANDI faz, porque eu acho que foi muito interessante tudo que se falou sobre a imprensa. É tudo verdade, eu concordo com todo mundo. E eu também sou jornalista de uma revista que chama Revista Brasileiros. Eu sou repórter especial, é uma revista comercial. Então, eu estou transitando nesses dois mundos e queria mostrar para vocês um pouco sobre a cobertura de adolescentes em conflito com a lei. O que eu acho importante para vocês, que são fonte para os jornalistas? Prestar atenção nas pegadinhas que os jornalistas, quando vão fazer esse tipo de cobertura, podem fazer na hora que a gente vai fornecer informação para os jornalistas. Quando são repórteres mais familiarizados com os direitos humanos, a gente não precisa ter tanto essa preocupação, né? Então, eu, por exemplo, estou trabalhando com direitos humanos há 20 anos, então sei do que a gente está falando, das nuances, né, da diferença de usar as palavras. A disputa de palavras é uma disputa de narrativas, é uma disputa também de poder, então é importante que a gente esteja atento a esse tipo de coisa. Isso daí você pode apertar várias vezes, porque o negócio anda. A ANDI nasce, então, em 1992. Ela nasce por causa do ECA. A ideia era que a gente pudesse trabalhar dentro das redações, qualificando jornalistas em relação aos direitos da infância. Então, a ANDI nasce com essa missão, né? Como é que os jornalistas vão tratar os direitos da infância? Porque como é que os direitos da infância eram tratados nessa época? Os adolescentes e as crianças e adolescentes não eram retratados na cobertura sequer. Quando eram retratados, nos anos 90, era em situação de violência, como agentes de violência, e a cobertura sequer reconhecia que eram sujeitos de direitos. Ainda muito disso permanece. Mas aí a ANDI fez um trabalho muito... Foi eficiente em todos esses anos, e de entrar nas redações e confrontar os jornalistas com o que significa a sua própria cobertura. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz uma mobilização dos jornalistas e das fontes de informação, tentando aproximar esses dois lugares. A gente mostra para eles como é que é feita a cobertura deles a partir de dados. Então, a gente fez, por exemplo, uma pesquisa sobre cobertura do ECA aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que depois eu vou falar para vocês. E aí a gente qualifica os jornalistas e os estudantes com guias de cobertura em determinados assuntos. A gente tem um guia de cobertura muito legal sobre adolescentes em conflito com a lei. Essa série que a gente fez, são 3 pesquisas que a gente fez, mostra que houve um avanço na cobertura. Sim, os jornalistas passaram a tratar de temas relativos à infância, muito mais do que antes. Também houve uma melhora na qualificação dessa cobertura. Eu tirei esses slides, mas tudo bem. Bom, então, tem lá. É uma evolução numérica, mas também qualitativa, que menciona dados e discute soluções, mas ainda muito aquém daquilo que a gente considera que é o fundamental para esse tipo de cobertura. O que é uma cobertura de qualidade? Tanto mais qualidade vai ter uma reportagem, quanto mais fontes tiver essa reportagem. Então, não basta eu falar com uma pessoa e achar que aquela é a verdade total.
precisa ter uma referência a algum marco regulatório, como o ECA, por exemplo, precisa ter uma abordagem de políticas públicas. Então, a gente precisa, é nosso papel como jornalista acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas. A gente tem que estar sempre de olho no orçamento, porque isso faz toda a diferença, né, quando vai implementar políticas públicas, e sempre que possível mencionar dados e estatísticas. É pobre uma cobertura que não traz isso. Como é a cobertura de adolescentes em conflito com a lei? A gente tem esse guia, que depois eu acho que é muito legal vocês, como fonte, também verem o que está tratando ali, está online, depois eu posso dar o endereço. E aí eu queria falar de casos mais pontuais mesmo, né? Essa matéria, por exemplo, ela é uma matéria da Folha do dia 3 de julho. É super recente. O que tem de problema aqui? O primeiro grande problema dessa reportagem é chamar de menor o adolescente. No momento em que você qualifica o adolescente como um menor, você já está criminalizando aquele menino. Depois, jovem infrator. A gente também não deve usar esse termo, né? Adolescente em conflito com a lei. Sinto muito que é um nome gigantesco, mas é um nome que confere direito àquela pessoa, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. O que acontece? Por que essa foto, por exemplo, eu acho que é uma foto degradante. Eu jamais colocaria um menino numa situação degradante dessa. Por quê? Porque você já está criando no imaginário das pessoas um olhar de que um menino negro, da periferia e pobre, provavelmente é um criminoso. Então, isso também a gente não deve fazer enquanto jornalista, né? É um problema esse tipo de cobertura. Agora, o que acontece? Como é que as páginas dos jornais se interessam por esse tema do adolescente em conflito com a lei? Geralmente é quando tem a discussão de redução da maioridade penal. E isso tem um interesse de quem está financiando aquele veículo. Não é à toa. Por exemplo, aí você pode passar para a próxima. Essa capa da Veja. Essa capa da Veja foi numa sexta-feira anterior à votação na Câmara da redução da maioridade penal. Pode deixar lá. Aqui ela tem uma série de violações de direitos. Primeiro, dizer que os meninos estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram aquelas meninas. Esse caso, vocês lembram desse caso? As meninas de Castelo do Piauí e tal. Dizer que eles estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram já é uma violação de direito, né? Você já não está, o direito à presunção de inocência não existe. A outra coisa é colocar essa foto. Isso daqui, eles estão sendo processados por causa dessa capa. Você não pode colocar uma foto que, de alguma maneira, vai identificar esses meninos. Essa coisa de usar o blur, né, que eles chamam, nos olhos, ou então a tarja preta, é uma outra forma de criminalizar o adolescente. Então, a gente também não deve usar. Então, a Veja, e vão ficar impunes, eu acho que aí é a grande questão, né? É como se a Fundação Casa, esse tipo de punição não fosse punição, como se a inimputabilidade fosse deixar esses crimes sem punição. E isso não é verdade, é uma falta de conhecimento do jornalista que aborda a coisa assim, ou então é um interesse muito ligado a alguma parte, que, por exemplo, a bancada que queria reduzir a maioridade penal no Congresso, né? Então, isso é muito sério. E aí o que eu queria dizer, como é que você ganha as páginas dos jornais? Aqui foi dito, a Camila falou, você falou também, Daniel. O menino, acho que mais alguém falou, assim, a história do universitário. O menino branco é morto no centro de São Paulo. Isso ganha a página do jornal. Os meninos são mortos na periferia o tempo inteiro. Isso não ganha a página do jornal. Não ganha a primeira capa, não ganha a manchete. É como se isso tivesse naturalizado. Então, qual que é o nosso papel como jornalista? É tentar mostrar que essa realidade ela não pode ser naturalizada. Que isso acontece e que a gente não pode conceber isso. Que a mesma importância tem uma vida de um menino branco rico e a vida do menino negro na periferia, que é morto pela polícia muitas vezes, né? Aí pode passar. Então, é isso. Essas são as violações. Esse problema da imputabilidade e inimputabilidade, o problema de violar a presunção de inocência, exposição indevida de crianças e adolescentes, exposição indevida de famílias, identificação dos adolescentes em conflito com a lei. A maioria das reportagens não cita o ECA, não problematiza a questão, não traz fontes plurais e não aponta soluções. E, quando cita o ECA, cita no ponto de vista dos atos infracionais e não associa o ECA aos direitos.
E muitas dessas reportagens também criticam o próprio ECA. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que tem mais uma ou não? Não tem. Essa é uma história maravilhosa. Assim, eu sou jornalista porque acredito que o jornalismo pode fazer diferença numa sociedade, né? E aí eu fundei os Jornalistas Livres com outros jornalistas, e antes a gente fundou a Ponte Jornalismo com outros jornalistas também. E a primeira reportagem que a gente fez foi a reportagem do José. O José é um menino negro da periferia, ele tem 17 anos, agora ele já é mais velho. Mas o José estava fumando um cigarro na porta do seu apartamento quando um carro foi roubado na rua. Aí a câmera de segurança mostra que ele desce várias vezes para fumar um cigarro durante essa madrugada. Sei lá, é 1h, mais ou menos, né? De repente, você vê pela câmera de segurança a polícia chegando, aí a polícia pede para entrar no prédio e ele vai verificar. Os meninos entram juntos, um menino branco e o José, que é um menino negro. Os meninos entram juntos no elevador e sobem. E aí a polícia vai primeiro verificar o menino branco, não acontece nada com ele, e vão na casa do José, batem na casa do José e levam ele apreendido para a delegacia com a mãe dele. E a mãe dele, você vê depois a mãe dele voltando. O que essa família fez com a ajuda da pastoral carcerária? Reuniu todas as provas, mostrando que o menino não saiu de casa, portanto, não roubou o carro, né? E tentou levar para a juíza não recebeu. Aí tentou levar para a Rede Record. A Rede Record não quis saber, não se interessou. Para o SBT, não se interessou. Tal. Aí a gente, na Ponte, trabalha o jornalista André Caramante, que tem uma ligação com a pastoral, tem fontes na pastoral, e chamou essa família para ir lá também. Amparar e Rede 2 de Outubro. A Camila está lembrando aqui. E aí trouxe o material para a gente junto com a família. Foi a mãe, a irmã do José, falar com a gente, lá, os jornalistas. Só o fato da gente escutar, da escuta, para eles já foi super importante. Mas a gente falou, não, isso é uma pauta, isso é uma reportagem. Vamos atrás disso. Reunimos as provas com eles e a gente falou, bom, a gente não tinha nem nascido ainda, a gente não tinha site, a gente não tinha ainda onde publicar. Mas tem um jornalista, que é o Bruno Paes Manso, que cobre essa área de violência, que tinha um blog no Estadão. Ele falou, vamos publicar no Estadão, porque o menino está preso há 22 dias e ele não pode ficar mais nenhum dia, se ele é um inocente, né? E aí a gente levou para essa juíza e confrontou com as provas. A gente avisou, vamos publicar a reportagem. A gente publicou a reportagem às 8h dessa quarta-feira. Às 14h era essa cena, ele saindo, encontrando a mãe. Quer dizer, o jornalismo tem, sim, um papel investigativo importantíssimo de informar a sociedade e na garantia de direitos, especialmente na garantia de direitos da criança e do adolescente. É isso, minha contribuição. Obrigada. Então, gente, concluímos aqui, finalmente, as nossas falas disparadoras da roda e poderemos abrir